todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um outro estudo curto, vídeo único, e que vai ter por título Por que enfatizar a observância da Torá, que foi um estudo aí feito por Dennis Green, traduzido e adaptado por Shaul Ben-Zion. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, nós vamos aí, bora pro estudo, pessoal. Introdução. Vocês estão pregando escravidão e regras e ordenanças. O Messias veio nos libertar do jugo da escravidão. Tudo o que precisamos era amar ao Eterno e obedecer aos ensinamentos do Novo Testamento. Muitas pessoas, frequentemente, fazem comentários semelhantes aos acima quando entramos no tópico de observância da Torá. Com um entendimento menor do que o adequado da natureza e propósito da Torá, é fácil chegar a conclusões semelhantes. Dependendo do contexto em que as afirmações acima são feitas, elas podem estar bem corretas ou totalmente distantes da verdade. Os messiânicos devem ter um entendimento correto do papel da Torá, do Altíssimo, em suas vidas. Com o entendimento correto das instruções de nossos pais, encontraremos paz e segurança no estilo de vida em que nos rendemos à obediência. Da mesma forma, se um crente em Yahusha não possui o equilíbrio necessário em sua doutrina, com entendimento bem claro do que é a graça, a observância da Torá pode sim levar a uma vida de dificuldade, quando a pessoa percebe a dificuldade em cumprir uma grande lista de mitzvot, são mandamentos. A lei que foi dada no Velho Testamento não foi abolida no Novo? Veremos a seguir. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas para torná-los plenos. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só iud ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uma dessas mitzvot, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Livro de Matitiarro, traduzido por Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Veja também Lucas, capítulo 16, versículo 17, România, traduzido por Romanos, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 7, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, livro de Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 1, versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Torá foi dada à humanidade por diversas razões. Algumas são muito bem esmiuçadas e explicadas, enquanto outras são menos óbvias, mas não menos importantes. A necessidade do ser humano. Desde Adão, toda a humanidade tem tido que andar dentro de diretrizes específicas que foram dadas por um pai amoroso. Sem essas regras e ordenanças, o homem seria livre para ir atrás de qualquer perversão infernal que entrasse em sua mente. Sem a lei, o Altíssimo não poderia julgar e condenar o pecado, pois o pecado não existe fora da lei. Sendo puro, nosso Altíssimo, em sua própria natureza, requer e demanda pureza nas vidas daqueles que foram criados à sua própria imagem. As diretrizes ou a lei que foram dadas não só trouxeram luz à escuridão do homem caído, mas também trouxeram morte, no sentido de que este homem que agora havia despertado era responsável por seus atos,
segundo o livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 13. Até agora, tinha uma linha que não deveria cruzar. Essa lei que agora mostrava a forma de viver em retidão também se tornou um peso sob o qual o homem deveria lutar e se esforçar no intuito de satisfazer o seu Criador. Sem o poder do espírito de Yahuwah, o Ruach HaKodesh, dando-nos o desejo interno e capacitando-nos a obedecer os seus mandamentos, a Torá pode ser rapidamente vista como uma montanha a ser escalada enquanto sofremos com pernas quebradas. Ou seja, a lei de Yahuwah é boa, pura e separada, mas só pode ser seguida se temos a Ruach HaKodesh, ou traduzido, muitos entendem por Espírito Santo. A Torá é um fardo? Isto não é dizer que a Torá ou as instruções amorosas que nosso Pai nos deu são difíceis demais ou que elas tenham que ser dolorosas. Frequentemente, o que faz de uma mitzvot, ou um mandamento, uma bênção ou um fardo é a nossa percepção da mesma. Se encaramos como algo feito por amor ao Altíssimo e que vai nos trazer qualidade de vida, a Torá torna-se uma bênção para nós. O rei Davi eloquentemente transformou seu amor à Torá de Yahuwah em música, segundo ali o livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 119. Mesmo dando apenas uma passada de óleo nos Terrilim, nos Salmos, percebemos que a lei do Altíssimo era um prazer para aquele que desejasse ter uma comunhão de intimidade com o Altíssimo. Veja também o livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 7, versículos de 12 a 22. A Torá não foi dada para o justo, mas para o profano. Livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A Torá não foi revelada a Adão com a mesma profundidade que foi posteriormente revelada a Moshe. A razão é simples. O homem não precisava de uma mitzvah, mandamento, para não fazer algo que não consegue fazer. Quando Adão e Eva, viviam em um estado de pureza, livres da inclinação a roubar, mentir, matar e etc., a eles não era necessário dizer: não roubarás, não mentirás, não matarás e etc. A única proibição dada, não comer da árvore, não deveria ter sido um fardo para carregar, mas através daquela única mitzvah, aquele único mandamento, a fraqueza deles foi revelada. Através da desobediência àquela única mitzvah, aquele único mandamento, eles foram condenados como pecadores. É notório que, apesar de a Ada não terem sido dadas muitas das proibições posteriores reveladas a seus descendentes, a moral sobre a qual as mitzvot, os mandamentos posteriores, foram baseadas era simplesmente a essência da natureza e do caráter do Pai Celestial. A Torá de Yahuwah, expressada na Torá, Pentateuco, é acima de tudo o manual do usuário, escrito por nosso Criador, através do qual encontramos a forma na qual Elohim espera que nós vivamos nossas vidas para a honra do nosso Pai. O principal objetivo da Torá. A Torá traz luz à nossa inabilidade de viver de acordo com os padrões de justiça do Altíssimo. A lei nos faz ter a certeza eterna de que precisamos de algo mais do que nossos próprios esforços e nossa própria sabedoria para sermos aceitos como justos perante um Elohim separado. Na carta aos Gálatas, vemos que a Torá é um tutor que deve conduzir o homem ao Messias, segundo o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Ao tentarmos viver em perfeita obediência à Torá, vemos que falhamos com frequência, e a punição para tal falha é a morte.
Ai de mim, se eu falhar e não recorrer ao Messias para a redenção e pela sua justiça imputada. Pois sem o seu sacrifício expiatório, eu nunca ficaria livre do ciclo da tentação, luta, falha, pecado e morte. É somente através da fé no sacrifício expiatório do Messias Yahushua que eu vivo em liberdade para obedecer às suas mitzvot, os seus mandamentos, com uma gratidão profunda. A sua Torá é para o nosso bem, e eu agora a sigo com grande desejo de obedecer suas instruções, porque elas me mostram como andar uma caminhada perfeita em meio a uma geração perversa, sem ofender ao meu Elohim e ao meu próximo. Nós fomos libertos da morte, da condenação, mas não da obrigação de obedecer a Elohim, nosso Pai. O seu Espírito dentro de nós agora nos dá a força, felicidade e paz que precisamos, à medida em que nos faz caminhar. E se falharmos, temos a certeza de sua misericórdia e graça para nos trazer de volta ao caminho certo e nos guiar sem condenação. Os argumentos de quem é contra a Torá. Os argumentos das Escrituras que normalmente são usados para negar a autoridade das instruções amorosas de Yahuwah sobre nossas vidas, normalmente são tiradas do contexto, quebrando a sequência de ideias do pensamento bíblico. Shaul, traduzido por Paulo, lutou constantemente contra aqueles que minimizavam o fato de que só somos justificados pela fé. Ele também constantemente reafirmou o fato de que ninguém será justificado pelas obras da Torá, segundo o livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 13, versículo 20. Também, livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Este fato precisa ser enfatizado porque o povo achava que era sua própria justiça, ou seja, através de suas obras de observância da Torá, que eles seriam salvos. Abraham, traduzido por Abraão, foi justificado antes da Torá ser plenamente revelada. Foi pela sua fé e seu amoroso respeito pelo Altíssimo que ele foi considerado justo. Agora, ser justo através da fé no Altíssimo, de forma alguma o isentou de qualquer dos requerimentos da obediência às leis do Altíssimo. A graça não anula a obediência, pois Elohim não nos perdoou para que continuássemos a viver em pecado. E viver em desobediência à Torá do Elohim é viver em pecado. É tudo uma questão de amor, certo? O objetivo central das instruções do Altíssimo podem ser resumidas no seguinte: primeiro ponto. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a Torá e os profetas. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 7, versículo 12. Rabi, qual é a grande mitzvah da Torá? Respondeu-lhe Yahushua: amarás a Yahuwah, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. Esta é a grande e primeira mitzvah. A segunda, semelhante a esta, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destas duas mitzvot depende toda a Torá e os profetas. Livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Terceiro ponto. Pois toda a Torá se cumpre numa só palavra, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Livro de Gálatas, traduzido por Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Uma pessoa pode alegar o seguinte: eu amo a Elohim e a meu próximo, então por que deveria seguir toda a Torá? Dependendo da cultura, criação e visão de mundo, o conceito de uma pessoa sobre o que vem a ser amar a Elohim e ao próximo pode variar enormemente. Se nosso Pai tivesse nos dado uma mitzvah, mandamento de amar, e não tivesse nos instruído sobre o que é o puro amor, então até poderia ser que fôssemos livres para decidir por nós mesmos como entender o amor.
E certamente o resultado dessa experiência seria absolutamente desastroso. É na Torá que aprendemos sobre como viver em amor ao nosso próximo, nela e nos escritos dos apóstolos que esclarecem e reforçam essas mitzvot, esses mandamentos. Vide 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quem define o que é amor? Você ou o Altíssimo? Se alguém ler essas leis no Tanar, no Primeiro Testamento, terá a grande surpresa de perceber que essas instruções o fariam viver uma vida saudável, frutífera, amorosa, próspera, reverente, generosa e feliz. A maldição da lei não é a lei em si, mas o nosso coração que deseja sempre pecar e nos impede de caminharmos com fidelidade perfeita nesta estrada maravilhosa. Nossas falhas nos mostram que não conseguimos ser homens perfeitos como deveríamos. Graças ao Altíssimo, a história não acaba por aí. Com o Messias, somos livres do cativeiro do pecado, do cativeiro dos caminhos da transgressão. Infelizmente, tem gente que é liberto no Messias e quer continuar na transgressão, achando que percorrer o caminho que Elohim trilhou, a Torá, não é importante. Isso sim é prisão. A Torá, praticada em Yahusha, é liberdade. E agora, com esta liberdade perfeita, procuramos obedecer às instruções do Pai de coração. Um coração no qual a Torá será um dia escrita, segundo o livro de Irmeiahu, capítulo 31, versículo 33. E também o livro de Ivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 8, versículo 19. E também capítulo 10, versículo 16. Elohim fará um homem perfeito a partir de algo imperfeito. E agora, como o salmista, eu posso me alegrar. Ó, como eu amo a tua Torá. É a minha meditação o dia todo. Livro de Telhim, traduzido por Salmos, capítulo 119, versículo 97. E grande paz tem os que amam a tua Torá, e neles não há tropeço. Livro de Telhim, traduzido por Salmos, capítulo 119, versículo 165. Tem gente que já foi liberta e continua a viver cativeiro dos caminhos de transgressão à Torá. Tem gente que precisa despertar, cumprindo a profecia. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Livro de Telhim, traduzido por Salmos, capítulo 119, versículo 18. Então é isso, pessoal. Trouxe esse estudo rápido aqui para vocês sobre a importância de se estudar a Torá, de se estudar ali os 5 primeiros livros da Bíblia, mas sempre buscando ali, claro, as traduções mais próximas dos originais em hebraico. Por que se deve estudar a Torá? A partir do momento que refletimos sobre cada mandamento e ordenança e aplicamos em nossa vida, a nossa vida melhora. A tua saúde física vai melhorar, a tua saúde psicológica vai melhorar. E claro, você vai se reforçar com uma saúde espiritual perfeita, pois a tua fé será fortificada. Em nada, tudo que o Messias disse nos evangelhos, em nada ele falou fora da Torá. Nada. Nem ele, nem os seus apóstolos. Basta ler, basta pegar e ler os textos, estudar os textos. Pois tudo o que contraria essa linha de pensamento são doutrinas criadas aí por líderes religiosos. Então, é isso que eu digo, busquem os originais, pessoal. Estudem Torá, pratiquem. Garanto que a convivência com seus familiares, amigos, conhecidos, seu círculo social no trabalho, tudo isso vai melhorar. Você só tem a colher benefícios quando se estuda e se pratica a Torá. De nada adianta estudar sem prática. É como você ter uma Ferrari e deixá-la na garagem. Então é isso, pessoal. Esse rápido texto, esse rápido estudo, o vídeo de hoje é sobre a importância
que temos de estudar as Escrituras. Isso não diz respeito unicamente à Torá, mas sim a todas as Escrituras. Devemos estudar para nos libertar do jugo religioso, que é a escravidão, sim. E claro, ao aplicarmos isso, termos uma melhora de nossa existência chamada vida. Então é isso, pessoal. Deixo vocês com essa reflexão hoje. E desejo a todos aí que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês. E que em suas respectivas casas, seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, o único pastor, continue lhes dando norte e entendimento e discernimento das separadas Escrituras. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.